Bom dia, pessoal. Professor Emerson, Sociologia. Estamos de volta, né? Essa semana. Opa, pessoal gastando aí. Essa semana, então, a gente vai começar a tratar o assunto patriarcalismo, tá? A gente não vai conseguir ver tudo dessa aula. Pretendemos aí fazer apenas uma introdução aí. E na próxima aula aí a gente vai desenvolver esse assunto, tá? Que é um tema aí bem importante aí para o tecido da nossa sociedade. Então, para a gente entender o patriarcalismo, a gente tem que começar aqui entendendo as configurações familiares, tá? Então, tradicionalmente, a gente tem uma configuração familiar baseada na figura paterna, materna e dos filhos. Uma configuração familiar assim heteronormativa, vamos dizer assim, vivendo todos sob o mesmo teto. Eu marquei aqui, eu compartilhei esse PDF com vocês, como sempre, tá? Então, durante muito tempo, a gente teve aqui no estado brasileiro vivendo sobre uma matriz católica, né? A gente tem uma separação do Estado e da Igreja só no final do século XIX, né? Então, todo o nosso período colonial e período imperial, que é desde o início da colonização, lá em 1532 até 1889, então, um país cristão, né? E onde não eram reconhecidos outras religiões e outras formas de sociedade. Então o patriarcalismo ele marca grande parte da nossa história, tá? Então durante todo esse período, tá? Para o filho ser considerado legítimo, ele teria que ser fruto de um casamento heterossexual, tá? E registrado pela igreja ou pelo Estado e preferencialmente pelos dois, tá? Então só era considerado família aos olhos da lei quem estava dentro dessas normas, né, impostas aí pelo conluio entre a igreja e o Estado, tá? E como a gente é um Estado laico, né, há pouco tempo, né, pouco mais de um século, tá? A coisa foi mudando, né? A questão da propriedade, da herança, tá? Só poderia ser nesse período aí onde era mais forte o patriarcado. Não estou dizendo que acabou, né? A gente ainda existe ainda esse conceito assim enraizado na nossa sociedade. É difícil de a gente vencer esses obstáculos impostos pelo patriarcado, mas então o que acontece? Outros tipos de laço afetivo, né, foram reconhecidos, tá? Quando a gente tem só a instituição do Estado, tá? Principalmente no período da República, tá? Não no início, tá? No início a gente ainda tem a primeira república, que a gente chama, né, de República Velha ou República Oligárquica, o permanecendo ainda pelo o status do patriarca, né, como proprietário de terras e de gado e de mão de obra, né, escrava ou assalariada, né? Então a gente ainda tem o patriarcado, ainda que se estende ainda mesmo com a separação do
da igreja e do Estado, tá? Então o que eu tenho, eu botei aqui, marquei alguma coisa. Sociedades indígenas que são diferentes, né? Totalmente diferentes da nossa, porque não tem essa concepção assim patriarcal, tá? É uma sociedade assim mais, vamos supor assim, tem mais igualitária entre os gêneros, né? E e mais. Bom, a gente vai ver aqui os exemplos aqui de baixo, ó, tá? Vamos dar uma olhada aqui, que a gente tem aqui uma família tradicional brasileira, tá? 3 gerações aqui, avós, provavelmente o filho ali, o neto, tá? Aqui a gente tem uma família, provavelmente um quilombola aqui, né? Também configurado da mesma forma, né? Pai, os filhos aqui. A família indígena, pode ver que os indígenas já vestidos assim, né? Então já com uma cultura europeizada, assim, vamos dizer, já meio com ainda conceito do pudor, né? Então pode ver que os índios não estão tudo nu, que nem eram antigamente, né? Aqui a gente tem uma família que a gente pode chamar de família moderna, né? Que hoje em dia já existe reconhecimento aí de casais homoafetivos, né? Inclusive o pessoal pode até adotar filhos, então uma coisa que por muito tempo foi criticada e hoje em dia já é reconhecida, né? Tanto de homens como de mulheres, né? A gente ainda tem preconceito, seria então bonito mulheres, porque mulher tem que cuidar dos filhos, homem que tem que trabalhar, então esse tipo de conceito que a gente quer desconstruir aí com essa crítica do patriarcado. Essa aqui é a família tradicional americana, vocês podem ver que a família tradicional americana, apesar de ter só mulher aqui, 3 gerações, é bem parecida com a família, né? O processo colonial deles agora é bem parecido com o nosso. E vamos aqui a família patriarcal no Brasil. Antes de entrar na família patriarcal do Brasil, eu quero falar da origem desse patriarcalismo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está aqui um artigo que eu escrevi um tempo atrás. Os meus artigos às vezes eu escrevo, mas faz tanto tempo que eu tenho que ler de novo, porque tem certas coisas que eu esqueço, tá, gente? Então, o que a gente tem aqui, ó, a origem do patriarcalismo. Você sabe que na origem da humanidade, aí, o homem está sobre a Terra ali aproximadamente 350 mil anos. E nesse período aí que é nômade, né, caçador-coletor, a gente tem só divisão em gênero homem caça e pesca, e a mulher coleta, aquelas coisas e planta, né, tem alguma coisa de subsistência. Quando vem mais ou menos 10 mil anos atrás a revolução agropastoril, que a gente passa do paleolítico para o neolítico, e surge a propriedade privada. A mulher, ela fica subjugada ao homem, porque ela começa a fazer parte ela passa a ser propriedade do homem, tá? O homem vai lá, em vez de caçar, ele vai cercar e vai colocar os animais ali, vai começar a plantar e esse tipo de coisa, né? 12.500 anos atrás, pelo que eu estou vendo aqui, tá? A mulher inventou a agricultura, mas virou refém daquele pedaço de terra onde o homem cercou, né? Então, nesse momento aí o homem começa a se preocupar com a figura do herdeiro, para quem ele vai deixar a propriedade, que antes não existia, né? Ele era nômade. E aí surge, né, a monogamia e a submissão da mulher. O papel da mulher fica relegado à reprodução de herdeiros, tá? Então isso aí, as primeiras sociedades lá, os hebreus, aí tinham os hebreus, então os chefes lá, os hebreus tinham, que eram pastores, né? Então tinha propriedade, tinha as ovelhas lá e tal, o pastoril, e tinha a mulher, que era a principal, e as concubinas, né? Então isso aí era para ter mais filhos, então ter mais mão de obra, né? Ser mais fortes, mais numericamente fortes, assim, né? As tribos de hebreus. No Islã também, a gente pode ver que o Islã, os profetas todos, né, gente? Os profetas todos são homens, né? Maomé, Jesus,
é, aquele lá do Oriente também, Buda, Siddhartha Gautama, que o Confúcio é só homem, né, gente? Então, o que acontece? A gente, depois disso aí, vamos pular já para a Idade Média, que a gente tem a relação de vassalagem e sucessionagem, né? A gente tem a monarquia, as monarquias, os reis, tá? Então, a mulher geralmente era visto nessas relações como uma moeda. Então, você vai unir duas casas rivais, lá você vai casar a tua filha com o príncipe, né, para função de conflitos e tal. Então, se usa a mulher como moeda, tá? Só quem herda o título de nobreza, barão, marquês, né, etc., é o filho, tá? Então a mulher ela só vai ter um protagonismo aí depois da Revolução Francesa, tá, gente? Tanto que o símbolo, uma pintura aí do Delacroix, que eu vou compartilhar com você depois, você dá uma olhada, que o símbolo da Revolução Francesa é a Marianne, né, que é uma mulher. Por quê? Porque foram as peixeiras lá quando estourou a Revolução Francesa, depois da tomada da Bastilha, as peixeiras foram lá no Palácio de Versalhes, cerca de 7.000 peixeiras do Porto foram lá para pegar o rei Luís XVI e levar ele, né, coercitivamente para o Palácio das Tulherias, que é em Paris. Tá? Não vamos nos aprofundar, mas a partir da Revolução Francesa, depois desse conceito de igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, que a mulher começou a ter protagonismo e ser reconhecida, mas mesmo assim, quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente só lembra lá do Robespierre, do Danton, né? Depois veio lá o período napoleônico. Então, mesmo assim, depois disso, a mulher ainda fica relegada a papéis coadjuvantes na história, né? A gente já continua contando a história sobre homens, sobre generais, sobre políticos, sobre imperadores, né? Então isso aí a gente vai desconstruindo e reconstruindo aí pouco a pouco, né, esse conceito do patriarcalismo, tá? Voltando aqui para o patriarcalismo aqui no Brasil, deixa eu acompanhando aqui no grande aqui que eu não enxergo. Aqui é uma pintura, então a gente vê que o patriarca aqui tem privilégios, né? Então a gente ele tem uma estrutura colonial. Ela começa assim, o Brasil ele foi o início da colonização, a gente foi só aventureiros que vieram para o Brasil, então vinham só homens, não foi diferente da colonização da América do Norte, que vinham famílias, tá, gente? Então vinham só homens. E aí o que acontece? Aqui os homens começaram, né, a submeter as nativas e miscigenar, né, e essas relações aí dos homens, dos portugueses com as nativas eram vistas com maus olhos pela igreja, tá? Isso lá no século XVI. Então o que foi feito? O Portugal, não, o rei português, junto com a Companhia de Jesus, mandou órfãs dos orfanatos de Portugal para se casarem. Mas eram crianças, né, gente? Crianças, às vezes de 13, 14 anos, tá? Para se casar com os caras que, às vezes, até mamelucos, né? Já eram homens rústicos, né? De hábitos rústicos aqui, que viviam entre nativos em meio às florestas, tá? E vocês imaginam como é que foi o pavor dessas meninas aí. Tem um filme que é... Pô, esqueci o nome do filme aí. Desmundo. Bota o link ali se vocês quiserem ver. Alguns alunos meus já viram esse filme, que retrata essa questão aí das órfãs, né? Também tem a questão dos estupros das africanas, né, na substituição da mão de obra. A gente tem aí mamelucos miscigenado com indígena, os mulatos aí com as africanas, né? Então esse aí
a grande parte da população que ficou relegada à margem da sociedade é vítima desse processo colonial patriarcal, né, gente? Então, o fator colonizador do Brasil não foi o indivíduo, não foi o indivíduo, não foi o Estado e nem companhia de comércio, que a gente nem teve muito esse negócio de companhia de comércio, mas a família, tá, gente? Então, o que acontece? O objetivo é evitar a divisão das fortunas, né? Manter a questão fundiária nas terras dentro das famílias mais ricas, proprietárias, ou fazer laços ou com outros proprietários, mantendo as oligarquias locais, né? Então o que acontece aqui no Brasil, como o território é muito grande, tá? É longe das metrópoles, né? As terras do interior, do sertão, favoreceu também a questão do apadrinhamento, ou seja, o cara que não tem um laço sanguíneo com a família, mas ele é apadrinhado, né, de uma maneira, ou seja, ele tem alguns privilégios mesmo não sendo do núcleo familiar, né? O compadre, aquelas coisas, né? Isso aí é bem característico, gente, da Brasil República Velha, tá, gente? Depois da abolição da escravidão, a gente tem a República Oligárquica, né? Que é aquela república que vai se estendendo os laços familiares para a questão do apadrinhamento, né? De determinados setores, aquele me ajuda que eu te ajudo, né? Então, criando aí as elites, tá? As elites locais, tá? A questão lá da República Velha, a gente sabe que a República Velha tinha pleito, mas era fraudulento, todas aquelas coisas. Continua o patriarcalismo, que o homem não pode, a mulher não pode votar, tá? O voto no Brasil, ele só veio com a Constituição de 1934, tá? Mas mesmo depois veio a Constituição do Estado Novo em 37, e só em 46, e aí também não teve eleição, porque era Vargas, né? O Vargas era no ditador naquela época ali, deu golpe em si mesmo, aquelas coisas não teve. Então, efetivamente, só em 46 que as mulheres puderam começar a votar de fato, tá? A questão ainda do período ali do patriarcalismo tradicional, as mulheres das elites, né, rurais, elas eram mantidas em espaços privados da casa. A filha, ela quase em cárcere, né? A gente não podia frequentar tipo a sala, né? Que determinadas reuniões políticas e tal eram feitas em espaços, né? Da casa grande, né? E aí então as mulheres não podem ocupar esses espaços, né? Tem que ficar a varanda também, não pode ficar se exibindo na varanda, né? Porque, né, o patriarcalismo impede. Então vocês veem que a mulher na história da humanidade em si e na história do Brasil principalmente, ela tá, né, calcando aí, conseguindo os seus direitos aí bem aos poucos, né? Questão do patriarcalismo dos africanos no Brasil, tá? Na mão de estão capturados lá na África, tá? Como é que era a constituição familiar? No momento que eles eram capturaram uma família na África, eles já separavam na hora, eles já vinham em navios separados, tá? E muitas vezes quando isso não acontecia, quando chegava aqui, era feito o leilão e já colocavam, né? Separavam a família. Tá? Muitas vezes até separavam grupos de língua, bantus e outros grupos, né, separados para eles não falar a mesma língua, para eles aprenderem o português para poder entender e obedecer, né? E quando constituíam uma família, você imagina como é que os escravos, né, constituem propriedades, né? Como é que vai constituir família da senzala, um espaço, né, que você não tem nem privacidade, né? O filho, quando nascia, também era propriedade do senhor, né? Então vamos aqui, ó, a família
do século XIX e XX, né, quando a gente teve o processo de substituição da mão de obra, a gente teve um processo de substituição da mão de obra do escravo pelo imigrante. Né? O escravo foi colocado à margem da sociedade, né? Muitos foram perseguidos pelo Estado, mataram, né? Estão matando até hoje, mas naquela época lá foram colocados à própria sorte e foi chamados imigrantes para substituir, tá? Então o que acontece? Na condição de liberdade, o imigrante ele já chega aqui no Brasil trazendo valores lá da Revolução Francesa, né, gente? Que foi lá no final do século XVIII, aqui a gente já está no século XIX, XX, né? Final do XIX, início do XX. Então já vem com valores diferentes dos nossos aqui do Brasil. Então o imigrante já vem na condição de liberto, né? E com uma cultura diferente, né? Então a mulher com mais liberdades, tá? E aí o que acontece aqui, ó, com a mecanização da agricultura, tá? Principalmente na segunda metade do século XX, a gente tem o êxodo rural, né? O pessoal vai sendo substituído com máquinas, tratores e tal, e o pessoal acaba vindo para a cidade, tá? Eu ia falar aqui da independência. Vou falar rapidinho, tá? Só citando que a gente passou agora o 7 de setembro, né? A gente pode falar do imperador aqui, o Pedro, né? Que tinha amante, né? Que tinha, apesar de ter a esposa, a Dona Leopoldina, tinha amante oficial, que era a Marquesa de Santos. Tinha outras amantes, tinha a irmã da Marquesa de Santos. Então, a própria independência foi a Leopoldina que assinou, né, gente? E o quadro lá do Pedro Américo, lá do Gurito do Ipiranga, lá é ele, lá todo fantasiado. A gente sabe que a história não foi assim, né, gente? Não se ia a cavalo, né, do Rio de Janeiro até São Paulo, né? Aquilo ali é uma serra, se ia montado em mulas. Não existiam os dragões da independência, né? Aqueles dragões ali foi criado só depois. Então é um quadro totalmente anacrônico, onde o protagonista não é o Pedro, é a Leopoldina, mas a história contada aí, né, através desse conceito do patriarcalismo aí coloca só os homens, né, um conceito ainda do positivismo, né, uma coisa meio enraizada ainda. E só isso que eu queria falar, tá? Foi a Leopoldina que fez o negócio todo lá da independência, tá? Graças a ela que a gente o Brasil se tornou independente. Não foi Pedro, tá? Pedro tava lá, tendo caganeira lá na margem do Ipiranga, tá? E aí então, voltando aqui ao século XX, tá? Segunda metade do século XX, então a gente marquei aqui, ó. O pessoal veio do campo para a cidade, então baixa a remuneração, as famílias têm que se reorganizar, muitas vezes o filho mais velho tem que entrar no mercado de trabalho um pouco antes de acabar os estudos, né? Filhos menores, né? Quando com os pais ficam entram no mercado de trabalho, os dois, e daí ficam, né, os filhos menores ficam sendo cuidados por irmãos mais velhos ou por vizinhos, né? Então essas relações aí familiares vão se modificando, tá? Nesse contexto urbano, tá? Então esses espaços de convivência social e socialização são fundados em relações que reproduzem ideologicamente e perpetuam determinados costumes, tá? Hábitos e padrões de comportamento. A gente sabe que nem sempre é assim, né? A gente vai passando geração. Eu penso diferente dos meus pais, porque eles são de uma geração. A minha filha muito provavelmente vai pensar diferente de mim, né? Porque é outra geração. E aí só para fechar aqui, gente, um estudo aqui da Cíntia Sarti, tá? Das famílias de baixa renda, que ela fez um estudo aqui que percebeu que aquele que geralmente nas famílias de baixa renda, aquele que é responsável por prover o sustento da casa, né? Então o capital, aquele que trabalha, né? O patriarca geralmente, ou outro, né? Eles comem, se alimentam primeiro. Tá? Tem o bife maior e tal,
e os demais comiam depois, tá? Então esse hábito nas famílias de baixa renda é um processo de garantia da sobrevivência, né? Então o que acontece? O cara que trabalha, que provém, ele precisa estar alimentado porque ele é a força de trabalho mantenedora da casa, né? Então os outros lá, né, praticamente ficam com o que sobra, tá? Então o interesse coletivo ele sobrepõe o interesse individual, né? Não é individualismo, é que o cara precisa comer para trabalhar, né? E os outros ficam em casa, né? Ou não trabalham, né? Ficam cuidando dos filhos, então, né? Não precisa de tanta energia assim para trabalhar, então não precisa de tanto alimento, né? Isso aí foi um estudo que foi feito e foi constatado que era assim mesmo. Em contrapartida, na família de classe média e alta, tá, os pais geralmente priorizam um dos filhos, geralmente né, o mais dotado intelectualmente, ou não, né, às vezes é o preferido por algum outro motivo, tá, para que possa ter uma educação, né, melhor numa escola particular, né, e possam cursar um ensino superior sem precisar trabalhar simultaneamente, tá? E também mães de classe média optam por não dar continuidade nas carreiras profissionais. Aquela que vira madame, né? O cara trabalha, tem um bom emprego, tem uma empresa lá, né? O cara vira madame, o cara fica, bota os filhos na creche, ou bota pra escola, depois vai passear com o cachorrinho, né? Um poodle lá, sei lá, o cachorrinho que né? De madame. Tá. É isso aí, gente. Aí eu vou fazer uma. Semana que vem a gente vai voltar com esse assunto do patriarcado, tá? Eu vou botar uma atividade aqui, quero saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando dessa metodologia assim. E é isso aí, botar uma atividade bem simples, só para vocês ali e algumas outras referências. Vou botar ali o quadro da Marianne, da Revolução Francesa, mais algumas outras coisinhas, se vocês quiserem acessar para olhar. E é isso aí, gente, tá? Beijo. Até a próxima. Até semana que vem, tá? Vou botar uma coisa bem fácil essa semana, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.